Olá, gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando aqui. E hoje a gente vai conversar sobre os números. O tema do vídeo de hoje se chama descalculia. Você já pensou a sua vida sem números? Como que seria a vida sem os números? É mais ou menos isso que um cérebro com descalculia pensa. Por quê? Porque lidar com os números é algo muito difícil para esse cérebro, de forma que ele prefere desautomatizar isso do cérebro dele, evitando esse esforço mental numérico. Vem comigo então para a gente conversar sobre esse vídeo. Falando de descalculia, que é um assunto muito interessante a gente perceber, porque nós vamos falar diretamente dos números e de como ele se manifesta nesse cérebro, que muitas vezes traz todo um estado confusional para nós. É muito importante entendermos que a descalculia é um transtorno de aprendizagem e que ela vai se manifestar lá com os 4, 5 aninhos de idade já. Porém, é muito interessante a gente saber que o diagnóstico fechado da descalculia é somente lá com 7, 8 anos de idade. Por quê? Porque lá fica mais em evidência, fica mais claro. Mesmo se manifestando com 4, 5 anos, entende-se que a criança está em processo habitual de aprendizagem, onde o cérebro pode fazer pequenas trocas, né? Mas se isso começa a se evidenciar com o passar do tempo, é importante buscar uma avaliação para ter certeza. Qual é a dificuldade maior dentro do processo da descalculia? Quando a gente apresenta números para as crianças e elas fazem trocas numéricas. Quando essa criança começa a apresentar sequência e ela quer aprender e ela identifica a sequência e ela começa a trocar mesmo na sequência que você apresentou com reforço visual, ainda assim ela troca. À medida que ela for se alfabetizando, conhecendo os sinais, as 4 operações, ela pode vir trocar os sinais. Então tá muito claro para ela que uma continha é subtração e ela fazer adição, que é multiplicação e ela entender que é divisão. No cálculo, onde traz a resolução problema, onde ela precisa interpretar, essa dificuldade fica um pouquinho mais em evidência. Ela faz a leitura do que ela precisa, mas esses princípios de interpretação numérica ficam num estado confusional dentro do cérebrozinho dessa criança. Medidas também é algo muito difícil, interpretar gráficos, interpretar números dentro do gráfico especificamente é um hábito que a descalculia faz todo o processo confusional dentro desse cérebro. Então, quais são os sintomas? Observe se a tua criança conta, se você tirando um número da sequência, ela vai identificar que está faltando um número, ou você colocou números a mais, perceba se ela vai fazer essa observação junto com você. Se nesse processo, você apresentando uma tabelinha e colocar números dentro dessa tabela, se ela identifica que lá tem números, ou para ela aquela tabela representa apenas desenhos, apenas uma ilustração, se os números passam despercebidos, gráficos numéricos, à medida que ela vai crescendo e a escola vai tendo a necessidade de apresentar isso como um critério de avaliação, como um critério de desenvolvimento cognitivo, se ela tem essa dificuldade ou não. E, logicamente, o que fica mais em evidência na descalculia é o raciocínio lógico. Então, se esse raciocínio lógico está em prejuízo, entender o porquê disso. Pode ser um momento de distração? Pode ser um processo de desenvolvimento que não ficou claro para a criança? Pode também, mas podemos estar falando da descalculia. E se estivermos falando disso, é importante avaliar para poder administrar isso com estratégias em clínica, para que essa criança, esse cérebrozinho, receba os estímulos adequados e possa vir a melhorar a todo esse diagnóstico e essas estratégias facilitarem o raciocínio dessa criança. Então eu te convido a assistir todo esse vídeo lá no nosso canal, repassar aos seus amigos, faça inscrição no nosso canal, você vai receber todos os nossos vídeos, nos acompanhe nas fanpages e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!